Olá, meu nome é Ariane Aparecida Pereira Nunes e hoje eu venho mostrar minha pesquisa, o uso de armadilhas fotográficas para registrar aves no Parque Nacional do Iguaçu, o maior remanescente de Mata Atlântica de interior do Brasil. Todos sabem que as atividades humanas têm exercido impacto significativo sobre a natureza. Segundo a BirdLife International, há cerca de 63 espécies de aves no Brasil, distribuídas em 24 áreas endêmicas de aves e áreas secundárias. Atualmente, a Mata Atlântica abriga a maior concentração de aves endêmicas e ameaçadas, reforçando assim a necessidade do monitoramento dessas espécies. A captura das aves é difícil devido à sua capacidade de voo, exigindo técnicas específicas dependendo da espécie e do objetivo do estudo, sendo a mais utilizada a rede de neblina. As redes de neblina são eficazes, além de possuírem um baixo custo e serem de fácil manuseio. No entanto, ela pode elevar os riscos de incidentes e até mesmo causar a morte do animal capturado. Já as armadilhas fotográficas, elas não possuem um baixo custo, porém elas permitem que seu processo seja contínuo e não invasivo, capturando comportamentos naturais e coletando dados sobre a biodiversidade. Elas são eficazes para estudar espécies raras e monitorar impactos ambientais. Além disso, dados sobre a ocorrência das espécies é essencial para o levantamento da biodiversidade, da distribuição e também para determinar o status de conservação da lista da IUCN. Os objetivos principais do trabalho foram determinar as espécies de aves registradas e identificar se essas espécies estão presentes na lista vermelha da IUCN, bem como seu status de conservação. O trabalho foi realizado no Parque Nacional do Iguaçu, onde a temperatura média é de 20,7 graus Celsius. Já a amostragem e identificação das aves foi feita no Foz do Iguaçu. As câmeras operaram 24 horas, registrando vídeos de 8 segundos, sendo no total 16 câmeras que foram utilizadas. Elas funcionaram de abril de 2019 a janeiro de 2020. Elas foram posicionadas em troncos com diâmetro maior que 15 centímetros e também ficaram 20 centímetros acima do solo. Já a identificação das aves ela se deu através de guias e também com a ajuda de especialistas. Os registros foram analisados de forma qualitativa e quantitativa pelo Excel, categorizando o padrão de atividades diárias e mensais. Já o status de conservação ele foi verificado através da base de dados da IUCN versão 2024/1. Tivemos um total de 845 registros de aves. Identificamos a nível de espécie somente 701 registros, e no total foram 22 espécies registradas. As espécies que obtiveram o maior número de registros foram a Juriti-Pupu, com 132 registros, a Pariri, com 115 registros, a Juriti-Testa Branca, com 100 registros, e o Sabiá-Barranco, também com 100 registros. Já as espécies que tiveram o menor número de registros foram o urubu de cabeça vermelha, iambu-chitã, urucapoeira e sabiá ferreiro, todos com apenas um registro. Dentre as espécies registradas, tivemos um total de 14 espécies no qual a população se encontra em declínio. Também tivemos um total de 12 espécies que se encaixam na categoria de conservação LC, ou seja, segura ou pouco preocupante, e tivemos 2 espécies no qual se encaixam na categoria de conservação NT, ou seja, quase ameaçada. As espécies que se encaixam na categoria LC foram a juruva verde, pula-pula, nhambu-guaçu, nhambu-chororó, nhambu-chitã, pariri, juriti vermelha, tiê-de-bando, juriti-testa branca, urucapoeira, sabiá-coleira, sabiá-ferreiro e gavião preto. E aqui podemos ver que a espécie que
a população ela permanece desconhecida é o Turdus subalares, ou seja, Sabiá ferreiro. Já as espécies que elas se encontram no status de conservação NT foram a jacupemba e o macuco. Bom, chegamos à conclusão que as armadilhas fotográficas foram eficazes no monitoramento das aves, e através desse monitoramento foi possível identificar essas espécies. E com isso, é possível levantar dados sobre a população dessas espécies e determinar o status de conservação segundo a IUCN. Por fim, o nosso trabalho ele ainda está em andamento e no futuro nossos objetivos são poder responder se houve um padrão de atividade diário e mensal, a diferença entre o número de registros entre períodos do dia e entre estações, e também queremos comparar o número de registros feitos por uma armadilha fotográfica em relação ao número de registros feitos por rede de neblina. Assim, conseguimos entregar o trabalho da forma mais completa possível. Eu agradeço a oportunidade e qualquer dúvida vocês podem contatar o meu e-mail que eu estarei à disposição.